Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Portanto, como disse, eu vou falar sobre de que forma é que as simulações e o uso de computadores de simulações computacionais pode nos ajudar a avançar a inovação de produtos. Ao longo das últimas décadas, nós assistimos a uma revolução na forma como produzimos nas nossas fábricas. Fomos de fábricas baseadas no trabalho humano, onde o trabalhador era central em todas as operações, para aquilo que hoje é chamado de dark factories ou light-out factories, onde se diz que, à partida, não há seres humanos envolvidos na produção, tudo é feito com robótica e inteligência artificial. No entanto, quando nós olhamos para os produtos que saem dessas fábricas, em muitos dos setores, eles não são muito diferentes de como eram há 30 anos atrás. E um dos motivos pelos quais isso acontece é porque desenvolver novos produtos implica atacar desafios que não são propriamente fáceis e implica também, muitas vezes, tomar decisões que são demasiado arriscadas. Alguns dos motivos pelos quais isso acontece têm a ver com os custos associados. Desenvolver produtos envolve, muitas vezes, tentativa e erro. Tentativa e erro gasta recursos materiais, tempo e também trabalho humano e, portanto, tempo das pessoas. A segunda coisa... Obrigado. A este ritmo não vamos lá. Ok. A segunda coisa tem a ver que, muitas das vezes, para tentar ou para testar um novo produto, principalmente em pequenas e médias empresas, é necessário parar toda a produção para testar esse produto com os riscos óbvios que isso acarreta. Outro dos desafios tem a ver com o tempo que vai desde uma ideia a um produto. E muitas vezes este tempo é muito maior do que qualquer board está disponível a esperar para que o produto saia. A outra coisa tem a ver com complexidade. As propriedades que um produto tem dependem de muitas variáveis que estão interligadas e não é geralmente fácil prever como é que, alterando uma determinada variável, isso vai afetar a qualidade do produto ou as propriedades do produto. E, portanto, é preciso testar um conjunto de parâmetros que é muito alargado. Em cima disso, tudo isto tem que ser feito de forma sustentável, reduzindo custos, reduzindo consumo de energia, reduzindo o material que é utilizado e respeitando a pegada ecológica que tem o produto que estamos a desenvolver. Então, o que eu gostava de vos convencer hoje é que, combinando experiências com simulações numéricas, onde a gente tenta descrever no computador o que é que está a acontecer e como é que é todo o processo de desenvolvimento do produto, pode, na verdade, ajudar a acelerar a inovação, reduzindo custos e reduzindo o tempo necessário para desenvolver esses produtos. Agora, não se enganem, não é simplesmente chegarmos à frente do computador, todos andaram na escola, todos aprenderam as leis da física, vamos lá e vamos simular o que é que está a acontecer, é muito simples, é só pôr o computador a reproduzir. Eu ouço isso várias vezes, que é só usar o computador e o problema fica resolvido. O problema está, vamos considerar um caso muito simples, uma gota d'água. Uma gota d'água tem 1 centímetro cúbico. Se fizerem as contas, toda a gente aprendeu na escola, o que é uma mole, isso significa que estão lá 10 levantado a 22 moléculas. Vamos tentar descrever as trajetórias dessas 10 levantado a 22 moléculas. E, por simplicidade, são moléculas de água, mas vamos dizer que são esféricas e que não podem rodar. O problema mais simples que nós podíamos imaginar. As nossas moléculas de água são bolinhas. São 10 levantado a 22 bolinhas. Ok. Então isso significa que nós temos que resolver 10 levantado a 23 equações de movimento para essas moléculas, ok? Para essas bolinhas. Ora, se temos que resolver, e para quem sabe desses assuntos são equações diferenciais de segunda ordem, significa que nós temos que saber a posição e a velocidade inicial dessas partículas. Ora, só para gravar as posições e as velocidades iniciais de cada partícula no computador, nós precisamos de 10 levantado a 11 terabytes. Só para pôr em perspectiva, estamos a falar de 10 mil vezes a capacidade de memória estimada para a Google, ok? E 100 mil vezes aquela que é do Facebook. Ok, os tempos estão a evoluir, a tecnologia está a evoluir, nós temos acesso a essa memória, o que eu acho muito difícil, para simular uma gota de água, convencer alguém a dar-me 10 mil vezes a capacidade da Google, mas agora temos que integrar essas equações.
E para integrar essas equações, vamos imaginar que temos todos os recursos disponíveis e, portanto, vamos usar o computador mais rápido que existe, 93 pentaflops, significa que faz 10 levantadas a 7 operações por segundo. Okay? Então, se faz 10 levantadas a 7 operações por segundo, e vamos assumir que fazer uma iteração destas equações corresponde a uma operação, não é, são muitas mais, mas se esse for o caso, para nós simularmos o que acontece num femtosegundo, 10 levantada a menos 15 do segundo, que é o tempo que demora uma molécula de água a vibrar, vamos precisar de 10 levantada a 5 segundos, 27 horas. Okay? Ao fim de 27 horas de simulação no melhor computador, usando 10 mil vezes a capacidade de memória da Google, nós somos capazes de descrever o que acontece em 10 levantada a menos 15 do segundo na gota d'água. Mas nós queremos algo visível. Ora, o nosso olho é capaz de ver a uma resolução de 1 milissegundo. 10 levantada a menos 3 do segundo. Então, se nós quisermos simular o que acontece em 10 levantada a menos 3 do segundo, precisamos de 10 levantada a 12 dias. Okay? 10 levantada a 12 dias só para terem uma ideia da idade do universo. Portanto, se nós simplesmente formos usar a física que sabemos, formos para o computador e formos simular o que é que está a acontecer, só precisamos de 10 mil vezes a capacidade de memória do Google e do melhor computador do mundo durante a idade do universo. Ótimo, mas não é por aí que nós vamos. Okay? Precisamos mesmo de ser capazes de desenvolver estratégias mais inteligentes. Ser capazes de fazer modelos que são simples o suficiente para eu os conseguir resolver, mas que ao os tornarmos simples não deitarmos fora o que é relevante no sistema e o que é que nós queremos descrever. Okay? E esse é o grande desafio. Mas é isso que nós fazemos em física. Olhamos para sistemas complexos e tentamos descrever de uma forma simples, mas de uma forma que conseguimos quantificar, conseguimos prever e conseguimos controlar. Ora bem, e foi exatamente com essa forma de pensar que ao longo de séculos fomos capazes de ir de perceber para ter capacidade de previsão e desenvolver novas tecnologias. Portanto, o que eu gostava de fazer nos próximos 10 minutos é dar-vos 2 exemplos de problemas concretos, neste caso associados à indústria alimentar, onde nós, lá na Faculdade de Ciências, em colaboração com a indústria e em colaboração com as experiências, fomos capazes de contribuir para o desenvolvimento de novos produtos. Do lado esquerdo, eu tinha a apresentação preparada em inglês e food powders é uma coisa interessante. Pós vai soar estranho para alguém que entrou a meio da conversa. Mas eu, do lado esquerdo, vou-vos falar do desenvolvimento de produtos baseados em pós, eu já vou explicar o que é que isso significa, e do lado direito, uma coisa que todos nós estamos interessados, que é como obter o melhor café expresso. Okay? Portanto, pegando no lado esquerdo, no primeiro exemplo, os produtos baseados em pós, por várias razões, que vão desde o transporte ao manuseamento, há vários produtos na indústria alimentar que são comercializados sob a forma de um pó. Açúcar, café, leite em pó, creme e por aí fora. Há vários produtos que são servidos sob a forma de pó. Há uma indústria agora em crescimento, e quem vai aos ginásios sabe isso, que são as superfood powders. Neste momento, nos Estados Unidos, isto é uma indústria de 7 mil milhões de dólares e é uma indústria que está sistematicamente a crescer a 6% ao ano. Portanto, há um interesse muito grande em criar produtos baseados em pó para várias situações. Qual é o problema de usar produtos baseados em pó? É que os pós são muito instáveis à umidade e à temperatura. Tenho a certeza que todos já experimentaram isso, se não, tentem logo em casa, abrem o frasco do café em pó ou abrem o frasco do açúcar, passado umas horas ou uns dias vão começar a ver aglomerados como aqueles que ali estão. Okay? É o que é chamado o processo de lumping ou caking. O que acontece é que, por causa da interação com o meio envolvente, começam-se a formar estes aglomerados. E, na verdade, na indústria sabe-se muito bem porque é que isso acontece. Cada grão do pó é, na verdade, um aglomerado de partículas amorfas que é capaz de captar umidade do meio envolvente. Quando a umidade interage com este grão, ele plasticiza, significa que fluidiza, e começa a formar umas ligações entre os grãos vizinhos. E é este o mecanismo que leva à formação daqueles agregados grandes que nós vemos e que tanto nos chateiam. E esses agregados, do ponto de vista de química, não são um problema. Porquê? Porque não há uma alteração química do composto que vocês lá estão. Podem comer normalmente aquele material que não tem problema nenhum. Na verdade, a farinha não precisava de uma data de validade. No entanto, a percepção da qualidade por parte do cliente
é drasticamente afetada. Nós dizemos, isto já está estragado, não tem qualidade. Comprei um frasco e isto vinha cheio de aglomerados. E, portanto, na indústria, a data de validade, um dos fatores que mais contribui para a data de validade, é o tempo típico que demora a formar estes grãos. E é preciso ser capaz de prever quanto tempo, se eu agora desenvolvo um novo produto baseado em pó, qual é a data de validade que eu tenho que lá pôr, quanto tempo é que vai demorar a formar aqueles grãos. Ok, como eu vos disse, nós percebemos a física do fenómeno à escala do grão, mas quando escalamos para o tamanho de um pacote de açúcar em pó, ou de açúcar, ou de café, ou de leite em pó, aí o desafio é maior. E é maior porquê? Porque, por um lado, o número de partículas é enorme, não é da mesma ordem da gota d'água, mas numa colher de farinha vocês têm qualquer coisa como 10 mil milhões de partículas. E, em cima disso, essas partículas são muito diferentes. Diferentes em tamanho, em forma e, às vezes, até em composição química. E, portanto, é um desafio ser capaz de escalar do que é que acontece à escala do grão para o que é que acontece num pacote completo. E, na verdade, o que nós fizemos, juntamente com a Nestlé, foi desenvolver modelos que nos permitem ir do grão ao tamanho da embalagem. Ora, quando fazemos isso, não podemos simplesmente fazer no computador completamente desconectados da realidade. É preciso estar constantemente em colaboração com as pessoas da indústria que desenvolvem experiências e que nos permitem validar os modelos, parametrizar os modelos e testar as previsões do modelo. Mas uma vez feito isso, as vantagens são enormes. Só para vos dar um exemplo, o típico gráfico de um académico é uma coisa muito feia no slide, mas aqui a ideia é bastante simples. O que nós estamos a ver aqui é um gráfico em que no eixo horizontal nós temos a percentagem de umidade no ar, no eixo vertical a temperatura, e os pontozinhos que vocês veem do lado, eu não sei se isto funciona, não, mas não interessa. Os pontozinhos que vocês veem no gráfico do lado direito, estão lá 10 pontos, foram as experiências realizadas em laboratório. Demoraram meses a fazer. As cores que vocês veem do lado esquerdo e do lado direito, as cores de baixo, foram simuladas no computador numa tarde. Okay? Portanto, reduzimos significativamente de vários meses de experiências para uma tarde. Digam-nos qual é o produto, a distribuição de tamanho, o tamanho da embalagem e as temperaturas e umidade a que vão estar sujeitos e eu digo-vos quanto tempo é que vai demorar a aparecer aquelas estruturas que vocês viram ali. Okay? Segundo exemplo. Então, o segundo exemplo tem a ver com o café. Já a pensar aqui no nosso coffee break, daqui a 3 palestras. Se vocês forem à literatura, ao que existe um livro muito interessante escrito pelo Willy, pelo dono da fábrica de café, da marca de café italiana, e ele diz que para tirarem o melhor expresso, okay, eu vou-vos dar a receita, não digam a ninguém, é 25 mililitros de água a 90 graus, a ser passado a uma pressão de 10 bar por 6,5 grama de café, portanto a bolacha de café deve ter 6,5 gramas, e tudo isto tem que ser feito em 30 segundos. Se forem mais ou em menos, se forem menos não extrai o nível de cafeína necessário, se forem mais vai extrair outras moléculas que vão alterar o sabor. Ok? Isto é tudo muito interessante, mas então quando agora vamos para a indústria das cápsulas, o problema está que eu não posso alterar a máquina de cada vez que desenvolvo uma nova cápsula. Então é preciso ser capaz de desenvolver cápsulas e paus de café que vão ser capazes de tirar o melhor sabor com 25 mililitros a 90 graus, a 10 bar, em 6,5 gramas, em 30 segundos, sem ter que alterar os parâmetros da máquina. Okay? Como é que isso é feito muitas vezes? Tentativa e erro. Okay? Quanto tempo leva cada vez que compramos uma marca nova de café para o café sair como nós gostamos? Ora, aí é que as simulações também podem ajudar. O que nós temos andado a fazer na Faculdade de Ciências é desenvolver um algoritmo, okay, que simula o que acontece numa cápsula de café ou numa bolacha de café.
Não é um processo simples, porque nós temos um fluido a passar no meio poroso, a alterar as propriedades desse meio, e a forma como ele altera as propriedades desse meio afeta como é que o fluido se vai mover. Portanto, aqui há um problema de condições de fronteira variáveis no tempo, que não é propriamente fácil, e é preciso incluir 4 mecanismos essenciais. O primeiro tem a ver com o rearranjo dos grãos, conforme o líquido vai passar. O segundo tem a ver com o processo de enchimento, que é quando o líquido vai para dentro do grão e por isso ele aumenta de volume. A vossa cápsula de café é muito mais pesada depois de extrair o café do que antes, porque os grãos incharam, o líquido entrou dentro do grão. É preciso ter em conta a dissolução, quão fácil é de extrair as moléculas da superfície do grão, e é preciso ter em conta a erosão, porque o fluido pode, em determinadas situações, alterar a superfície do grão. Mas a verdade é que, com os algoritmos que nós desenvolvemos, somos hoje capazes de olhar para a evolução temporal da estrutura dos grãos, a forma como o líquido passa e as propriedades do material que sai à saída. E decidimos estudar o seguinte problema, que é uma questão que toda a gente já discutiu na mesa de café. Como é que o nível de cafeína numa chávena de café depende do volume? E tipicamente as pessoas dizem, ok, no início é maior, quanto maior for, tem mais cafeína, mas está menos concentrada. Bom, o que nós mostramos é que não é bem assim. A quantidade de cafeína inicialmente aumenta, a primeira quantidade não é que tem mais cafeína, a quantidade de cafeína aumenta e depois vai diminuir. Mas o que é importante é que, conhecendo as propriedades dos grãos, conhecendo os seus tamanhos, as suas formas e por aí fora, nós somos capazes de estimar qual é a concentração de cada uma das moléculas que vai ser extraída no processo. Ok? Pronto, portanto, com estes exemplos, eu espero que vos tenha convencido de que, se nós queremos realmente puxar as fronteiras do desenvolvimento de novos produtos, nós precisamos de ser capazes de combinar as experiências, que são fundamentais porque é o mundo real, com descrições mais mecanísticas no computador sobre aquilo que está a acontecer, permitindo assim explorar muito mais facilmente todo o espaço de parâmetros, testar diferentes coisas, reduzindo os custos e os tempos necessários, e assim conseguimos andar para a frente com o desenvolvimento de produtos. Muito obrigado pelo vosso tempo e estou à disposição para falar com vocês mais tarde.